Romanos capítulo 15, hoje nós vamos encerrar as nossas conversas sobre mutualidade. Vamos encerrar a nossa série, né? E tomara que, de alguma forma, isso tenha, essa série toda, todos esses meses conversando sobre mutualidade, tomara que tenha tocado nos nossos corações, no meu e no seu. Essa é a intenção. Lugar comum dizer que nós precisamos, né, dessa mutualidade. Se assim não for, a igreja não seria ensinada dessa forma. Então, encerrando nossas conversas sobre mutualidade, eu quero abrir com vocês Romanos capítulo 15. E de tudo que nós ouvimos sobre mutualidade nesse semestre, eu queria que duas pessoas dissessem agora, fizessem uma definição da nossa mutualidade cristã. Por gentileza, está valendo. Dá uma definição da mutualidade cristã. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros, uma boa definição. Mais alguém? Amor também entre todos, né? Comunhão. Comunhão. Para que é importante a mutualidade? O que ficou fixo para vocês? Para encorajar. Encorajamento, a gente teve um estudo só disso, inclusive. Né? Encorajamento, encorajar para quê? Porque os nossos dias são maus, né? A gente precisa de encorajamento para viver uma vida que não é natural, não é a vida do homem natural, vocês concordam? Naturalmente, nós rejeitamos tudo aquilo que o Espírito traz para nós como novidade de vida. Naturalmente, o homem é egoísta, né? Ele olha para o próprio umbigo. Mutualidade, lembra lá na primeira conversa que a gente teve, para quem se lembrar ou para quem de repente assistiu depois, mutualidade é uma via de mão dupla. Não há mutualidade em via de mão única. Via de mão única não é mutualidade, é parasitismo. Mutualidade é uma troca que nós fazemos. Dentro do corpo da igreja, o que nós trocamos como mutualidade? Pensando no nosso serviço. Trocamos os nossos dons. Trocamos os nossos dons. Lembra, a gente falou várias vezes na primeira Coríntios, nos capítulos 12, 13, 14, quando Paulo está falando da unidade do corpo. Ele fala algumas vezes, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão. Mas não é porque o pé não é mão que ele vai ficar triste, não é porque a mão não é pé, todo mundo é importante, somos membros de um único corpo, temos funções diferentes. Nós somos um único corpo. Quando ele usa essa ilustração das partes do corpo, ele está falando a respeito dos dons nossos, que distribuídos aleatoriamente, conforme o Senhor Jesus determinou que seria, aplicados no corpo da igreja, eles servem para edificação, para a nossa edificação. A gente sabe disso. E tomara, nós fomos relembrados disso nesses últimos meses. E tomara que essas nossas últimas conversas tenham servido para despertar em mim e em você a necessidade de, primeiro, desenvolver o seu dom e aplicá-lo ao corpo da igreja, para que a igreja seja edificada, não para que você se sobressaia, não para que você apareça, porque, obviamente, aqueles que executam seus dons têm um talento sobrenatural dado por Deus para executar aquilo de uma forma melhor para o corpo. Mas isso é para o corpo, não é para você ou para mim, para ninguém aparecer, mas é para que o corpo edificado apareça o seu dono de verdade, o noivo, Jesus Cristo. É para que todos nós saiamos daqui edificados, e sejamos edificados na nossa caminhada. Romanos capítulo 15, versículo 1, a partir do versículo 1, esse é um texto que a gente repetiu por várias vezes nesses meses,
e a gente vai encerrar a nossa série falando mais um pouquinho sobre esse texto. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós, todos nós, presta atenção, todos nós que somos fortes, certo? Nós que somos fortes. Paulo está partindo do princípio de que todos nós já somos fortes. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e agradar e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai ler até aqui. Eu estou fazendo academia, mas assim, eu não estou puxando ferro, né, malhando, né, bad boy, não dou conta, nem nasci para isso. Mas agora eu voltei para natação, né, porque a minha endocrinologista falou que eu preciso, se eu quiser ver o Luca, enfim. Então eu estou na equipe de natação. Agora pensa eu chegando na equipe de natação da academia. Eu cheguei um dia para nadar e o professor, muito gente boa, muito bacana, muito gente boa mesmo. E assim, cara, só bater um olho no meu tipão para ver que eu não sou, né, um nadador. Mas o cara assim, muito, né, aberto, né, todo mundo começa de um começo, né. E aí passou o treino e tal, eu tô me achando uns 15 dias treinando e tal, e chega o pessoal, nossa, os caras 2 metros de altura, você olha o corpo dos caras, assim, o cara já é envergado assim, pra nadar mesmo, sabe? Porque ele é assim, o cara, sabe? Tipo, o pé dele é pé de pato, tipo, o pessoal é pra nadar mesmo, né? As costas, é coisa pra nadar mesmo. E aí, teve um dia, na semana passada, que ele estava marcando o tempo dos 50 metros, né? E aí ele quis marcar meu tempo. Eu falei, você quer marcar meu tempo? Vamos marcar meu tempo. Vamos ver. Deu 47, 46 segundos, assim, né? Tá começando, né? E o pessoal que nada firme mesmo, nada 25, 26... o pessoal que compete mesmo, nada na casa de 20, 50 metros, é um negócio absurdo. E eu lá nos meus 46, 45, aí dava uns gritos, você sabe que você está mal? Você sabe quando você está mal? Quando no meio da academia, o nome que o professor grita é o seu. Tá todo mundo nadando, mas ele fala, vamos Vinícius, você sabe que você está mal. Ele podia chamar qualquer um ele podia chamar. Mas vamos, Vinícius. Aí força um pouquinho, ele começa a gritar, vamos Vinícius, estava com uns 44. Assim, pondo a língua para fora, né? Para mim, tô bem, assim, tô melhorando, né? Mas assim, se ele forçar, vamos Vinícius, mais um pouquinho, tu sai um 43, sabe assim? Porque não é falar, 1 segundo para você baixar, é muita coisa. Você baixar 1 segundo é muita coisa, ainda mais no mesmo treino você fazer explosão, né? Eu achava que eu sabia, inclusive, os movimentos da natação, mas aí eu vi que eu não sabia nada mesmo, mas enfim, é uma outra história. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se ele forçar mais um pouquinho, eu chego no 43, se eu forçar mais um pouquinho essa semana, talvez eu chegue no 42. Mas se ele mandar eu nadar, você falou assim, Vinícius, agora você vai nadar 25, senão você não vai nadar... Eu não vou nadar 25 essa semana. Essa semana eu não vou nadar 25. Pode até ser que com a graça de Jesus... né, assim, com a intervenção miraculosa mesmo, um negócio pontual, assim, eu chego a nadar 26, né, um negócio bem milagre mesmo, né, mas
essa semana eu não vou nadar. Porque eu não tenho a menor condição de nadar 25 segundos essa semana. Onde eu quero chegar? Quando Paulo está dizendo aqui, quando ele escreve, nós que somos fortes e fracos, esse versículo tem dois contrastes que a gente vai analisar. O primeiro deles é exatamente esse, forte e fraco. Quando a gente vê essa palavra forte e fraco, parece dar-nos a entender algo em relação à intensidade. Algo em relação o fraco, se ele quiser, ele pode virar forte a hora que ele quiser. O fraco, ele pode, de repente, de uma hora para outra, começar a tomar atitudes de forte. Porque aqui a gente está falando de atitudes da vida, né? Escolhas da vida. Parece que o fraco está tomando atitude de fraco, mas ele pode muito bem ser forte, é só ele querer. É mais do que fraco ou forte. Quando a gente vai na raiz dessas palavras aqui nesse versículo, a gente podia trazer assim, ó, nós que somos capazes, capacitados. Para nós é possível. Como se Paulo estivesse dizendo, para nós é possível. Nós devíamos ajudar aqueles, porque para eles ainda é impossível. Não é uma questão de dar uns tapinhas, vamos tomar a atitude certa. Não, para eles ainda é impossível. Eles ainda não têm a capacidade de tomar atitudes de fortes. Porque eles estão começando na fé. Eles estão iniciando a sua caminhada na fé. Não é de uma hora para outra, a gente sabe muito bem disso, não é de uma hora para outra, a santificação não acontece de uma hora para outra, a salvação é pontual. Agora, a santificação é um processo de desenvolvimento da salvação que não é pontual. Não se pode exigir do fraco aquilo que para ele é impossível. Quando Paulo usa essas palavras aqui, fraco e forte, são as mesmas palavras que Jesus Cristo usa em Marcos capítulo 9, Mateus capítulo 19, quando ele está explicando a respeito da salvação do rico, mas ele está falando sobre salvação, e os apóstolos perguntam para ele assim, ó, mas Senhor, quem é que pode se salvar então? Já que para o rico é impossível ele se salvar, quem é que pode se salvar? E Jesus Cristo fala assim, ó, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. São as mesmas palavras que Paulo usa aqui. Eu até anotei a palavra do grego, a palavra dunatos. Para nós é dunatos, é possível vivermos uma vida de forte. Para aqueles que estão chegando ainda é adunatos, é impossível, ainda que ele queira. Porque ele está começando agora o seu desenvolvimento espiritual. E a lição que a gente pega agora não é uma lição de comparação, ainda bem que eu sou do natus, eu sou forte. Se você pensa assim, você é adunatus, você é fraco. A lição que a gente aprende aqui agora é que nós que somos fortes, nós que somos capacitados, nós devemos, por obrigação e por mandamento do Senhor, suportar as fraquezas. E esse suportar as fraquezas, é relacionado à debilidade mental mesmo. De alguém que ainda não tenha, não problemático, né? Mas alguém que ainda não tem a mente de Cristo desenvolvida. Ele é débil na sua mente. Porque a mente de Cristo ainda não está desenvolvida nele. Horas, se é dessa forma, claro que ele não tem a capacidade, ele ainda é adunatos, ele não é capacitado. E esse verbo aqui, quando ele diz assim, devemos suportar, engraçado que eu tenho, assim, para preparar alguns textos, assim, para entender melhor alguns textos, até para quem quiser, o Rafa tem um programa para a gente estudar a raiz das palavras, assim, e fica bem fácil mesmo, e muda bastante assim, a nossa compreensão. Porque suportar aqui, não é suportar aqui hoje, suportar, de vez em quando você suporta, hoje você suporta, amanhã você não suporta, depois você suporta, e depois você não suporta mais. Não é assim. É um suportar de uma ação que começa no passado e ela continua
Sempre. Então, enquanto estivermos aqui, nós que somos, para nós que somos donatos, para nós que é possível fazer, nós devemos sempre suportar aqueles que ainda têm a mentalidade fraca, ainda não têm a mente de Cristo desenvolvida. Essa é uma ordem para a nossa mutualidade. Isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha. E não agradar a nós mesmos. Essa é a segunda comparação do versículo. Suportar as fraquezas dos fracos ou agradarmos a nós mesmos. A gente sabe, isso não é novidade mais, que agradar a si próprio não faz parte do cristianismo em qualquer lugar da Bíblia. Agradar, pensar em si próprio acima de tudo, em primeiro lugar. Isso não é novidade para nós. Mas essa comparação mostra para a gente que quando a gente decide então suportar a fraqueza dos fracos, suportar a mente débil daqueles que ainda não têm condição de pensar como Cristo, obviamente a gente está abrindo mão de fazer aquilo que para nós seria a nossa própria vontade. Ou uma vontade de comodismo, ou uma vontade de julgamento. Porque quantas vezes a gente já não se pegou julgando atitudes de irmãos que ainda são lá donatos. Para eles ainda não é capaz, eles não são capazes, a mente de Cristo não está formada ainda. E a gente se pega julgando, ao invés de ajudar a suportar as fraquezas. É só uma reflexão. Nós que somos capazes, eu e você, se nós temos a mente formada de Cristo, se a gente imagina que nós somos capazes, se nós sabemos que nós somos capazes e não fazemos, nós estamos pecando contra o corpo de Cristo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Isso está pecando. E a conclusão desse versículo, uma das conclusões, é que nós devemos agradar ao próximo antes de agradar a nós mesmos. Mas existe um risco nessa conclusão, que agora é explicado no versículo 2. Porque se eu resolvo agradar ao próximo antes de agradar a mim, é possível que eu agrade o próximo pensando em agradar a mim? É possível. Depende da intenção do agradar. Agradar o próximo é muito bom, agradar o próximo. Principalmente se a gente tem uma intenção egoísta, uma intenção interesseira de receber de volta alguma coisa. Agradar ao próximo não significa que nós devemos falar para ele tudo aquilo que ele mais deseja ouvir. Não significa que a gente deve concordar com as suas ações. Não significa que nós devemos elogiá-lo por qualquer situação. Ou dar de ombros, ou dar tapinha nas suas costas, dizendo que talvez o erro não é tão pesado assim. Olha o que ele fala no versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Sabia que a gente deve agradar o nosso próximo, mesmo que para isso a gente tenha que desagradá-lo? Olha que interessante, né? A nossa função de suportar as fraquezas do nosso próximo, nós devemos agradá-lo ainda que isso vá contra aquilo que momentaneamente seria agradável a ele. Porque o nosso agrado ao próximo não pode se desvincular, não pode ser dissociado do agradar aquele que deve ser agradado acima de todas as coisas, acima de todos, Deus. E agradar ao próximo significa edificá-lo, e não desviá-lo, e não destruí-lo. Rodrigo, se você me vê fazendo algo de errado,
Você não pode chegar para mim e dizer, não, Vinícius, vai assim, uma hora as coisas melhoram. Não, Vinícius, pensa direitinho, né? Não é que é errado, mas às vezes você até está falando para me agradar, para evitar às vezes uma discussão, mas está errado. Está errado. Porque isso não me edifica. Você está me incentivando ao erro. Concorda? Realmente. Essa palavra usada aqui para edificá-lo é a mesma palavra lá de Efésios capítulo 4, quando fala depois que Jesus Cristo distribuiu os dons para a igreja, e aí o corpo da igreja, aplicando os seus dons, o corpo cresce, edificado, a estrutura do corpo da igreja cresce com edificação. É essa edificação espiritual. Não é agradar o próximo por agradar, mas que fique para nós que ao auxiliarmos, dentro da mutualidade, ao auxiliarmos aquele que ainda tem a mente débil, que seja para formar nele a mente de Cristo, que seja para que um dia ele seja um donato, que seja para que um dia ele tenha capacidade de ajudar um outro, edificado. Ainda que as suas palavras de exortação sejam desagradáveis, mas espiritualmente é isso que agrada, porque assim ele se edifica. O perigo de agradar sem edificar. O que tem que ficar na nossa mente é que o primeiro que deve ser agradado em todas as coisas é o nosso Senhor. A gente sabe disso. E por consequência, o nosso próximo. E por consequência, nós. Quando nós fazemos a via contrária, agradamos a nós, obviamente desagradamos o próximo, desagradamos a Deus, isso é egoísta. Agradar o próximo para sua edificação, porque a sua mente ainda não está formada, e ele precisa de mim e de você, e da nossa mutualidade. Ele precisa do meu dom e do seu dom, exercido plenamente no corpo da igreja, para que ele seja edificado, para que de uma vez por todas, ele tenha a sua mente de Cristo formada, ele passe de uma situação de adonato, onde para ele é impossível as coisas, um impossível entendimento, e venha para o nosso lado donato, quando é possível, e ele adota um próximo, e assim vai. É assim que a igreja vai crescendo e se edificando. Versículo 3, ele dá o exemplo de Jesus Cristo. Romanos 15, versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Como se Cristo tivesse assumido toda a culpa mesmo de todos. Foi isso mesmo que aconteceu. Ele, em momento algum, ele pensou em agradar a si próprio. Ele agradou-se assim como Deus, espiritualmente. Mas como homem, ele assumiu toda a culpa. Ele assumiu todo o castigo. Ele assumiu tudo que a gente devia passar por conta dos nossos pecados. Ele assumiu e pagou por nós, em nossa substituição. Filipenses capítulo 2 fala sobre o esvaziamento de Cristo. O esvaziamento de Cristo diz-nos exatamente sobre ele abandonar toda a sua glória, toda a sua majestade momentaneamente, e ter vivido aqui entre nós na forma humilhada humana, e ter recebido toda a condenação do pecado sobre si, para que hoje nós pudéssemos ser sua noiva. Isso não é a atitude de que pense em si antes dos outros. Cristo é o nosso maior exemplo. O exemplo de alguém que não tinha onde reclinar sua cabeça, mas foi até a morte de cruz, por mim e por você, por pensar em nós acima de todas as coisas. Esse é o nosso maior exemplo.
Agora, mesmo assim, se a gente pensar no que a gente acabou de falar sobre agradar o próximo, ainda assim, Cristo agradou-nos por nos trazer a salvação. Mas em suas palavras e em suas atitudes, a gente não vê atitudes de quem quer agradar todo mundo. Pelo contrário, a gente vê alguém que fala verdades, acima de tudo verdades, doa a quem doer, acima de tudo. Eu lembro do episódio da multiplicação dos pães, depois da multiplicação, quando a multidão continua acompanhando ele, e aí ele vira para a multidão, é uma multidão querendo te ouvir, só que ele sabia o que estava no coração deles. Ele podia muito bem falar assim, não, vocês estão aqui para comer de novo, que bom que vocês vieram para comer, mas aproveita que vocês estão aqui para comer de novo, eu vou falar mais umas coisas, aí vocês vão anotando aí e tal, não, mas vamos comer. É até engraçado. Falei assim, vocês estão aqui porque vocês estão atrás de encher a barriga de vocês para voltar todo mundo para casa. Vocês não estão aqui atrás de mim, vocês não querem a verdade, vocês querem encher a barriga de vocês. Volta todo mundo embora. E aí ele olha para os discípulos e fala assim, ainda bem que vocês ficaram, eu fiquei com medo de vocês irem embora. Foi isso que ele falou? Não, o pessoal está indo embora. Vocês vão também? Quem quiser ir, pode ir. Não estava para agradar, para falar coisinha, para você ficar passando a mão na cabeça. O agrado dele era outro. O agrado dele era falar a verdade. É isso que a gente tem que fazer. Essa é a lição. E aí vem a frase incrível de Pedro, né? Senhor, para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de sabedoria que levam para a vida eterna. Para onde que a gente vai? O exemplo de Cristo, e agora no versículo 4, o exemplo das Escrituras. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A versão RA traz, ele lembra da exortação que a palavra faz. As exortações que a palavra de Deus, a Bíblia, trazem para o cristão. E ele valoriza isso. Agora, importante esse versículo aqui, porque mostra para nós que aquilo que nós utilizamos como norte para direcionar aqueles que ainda têm a mente fraca, não pode ser aquilo que a nossa experiência de vida nos mostrou apenas. Não pode ser aquilo que eu acho que está certo, que a minha mãe me ensinou, que meu pai me falava desde os... Porque se eu pegar o que meu pai me falava desde pequeno, e se o Luca pegar as coisas que eu falo para ele agora desde pequeno, isso não pode ser orientação. Orientação está na palavra. Orientação está na palavra. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, a correção, a educação na justiça. A Escritura, a palavra, não o que eu acho, o que você acha. Já pensou se a gente tivesse uma igreja fundada em cima daquilo que um ou outro acha? Como é que ia ser? Parece conversa de doido. Eu acho isso, o outro acha aquilo, o outro acha aquilo. E aí não tem norte, não tem parâmetro. É novidade para mim e para você que a palavra é o norte para as decisões? É novidade isso? É novidade para mim e para você que a palavra é o norte das orientações que são dadas daquele que é do nato para aquele que ainda é adunato? É novidade para você? Então por que é raios que a palavra anda tão longe das nossas escrivanias? Por quê? Por que a palavra anda tão longe do nosso dia? Dos nossos dias, do nosso dia a dia, eu quero dizer. Bom, graças a Deus isso não é uma verdade para você, mas talvez, além de mim, mais alguém tenha essa dificuldade. Se ela é o norte, ela não devia estar na cabeceira da nossa cama? Como é que a gente vai orientar os mais fracos? Aqueles que para eles ainda é impossível, se para nós também é. Se para nós também é.
Legal aqui na minha versão que nesse capítulo, nesse versículo 4, ele fala a respeito da perseverança e do bom ânimo. E no versículo 5, ele utiliza essas duas palavras de novo. O Deus que concede perseverança e o Deus que concede ânimo, deles um espírito de unidade. A palavra nos remete ao Deus da palavra. E esse Deus, que Ele nos dê o espírito de unidade. Esse espírito de unidade, que ele fala, esse sentimento de unidade que ele fala aqui, é o mesmo sentimento de Filipenses 2, quando ele fala a respeito do tende entre vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Falando sobre a mutualidade que Cristo exerceu. É o mesmo sentimento. Se é o mesmo sentimento, eu e você estamos de fato dispostos a nos esvaziarmos como Cristo fez? A gente sabe a resposta que deveria ser, mas infelizmente ainda não é. Se ele diz que o Deus da palavra deu o mesmo sentimento de unidade que Cristo teve, é porque é possível. Porque é possível. E a pergunta lógica depois dessa exortação é: quando foi a última vez que você se lembra de ter esvaziado a si próprio, esvaziado a sua própria vontade, esvaziado o seu desejo de agradar a você mesmo, em benefício do seu próximo, do seu irmão? Quando foi a última vez? Talvez você não lembra, talvez a sua mente ainda seja débil. Talvez você ainda seja um ato nato. Mas se for assim, saiba que nós não fomos feitos para ser assim. Nós não nascemos de novo para ser assim. Isso é só um início. É só um início. Olhe para que o Deus da palavra dê a você um sentimento igual ao do Senhor Jesus Cristo, a mim e a você, para que a gente consiga ser do nada capaz de suportarmos os fracos. Para a gente encerrar, versículo 6. Para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que riqueza que eu encontrei nesse versículo. Que riqueza. Quando ele fala a respeito de um só coração, ele utiliza a expressão que é usada aqui em Romanos, e todas as outras vezes que ela aparece na Bíblia, ela está sendo usada lá em Atos. E 90% dessas vezes é para descrever como era o sentimento dos primeiros cristãos. Lembra quando Atos fala que todos os que criam era um o coração? É essa palavra aqui. Por que será que a gente se perdeu? Mais do que isso, como eu gostaria que a chama do Espírito Santo agora reacendesse em nós esse desejo do nada, capaz de exercer mutualidade, de se esvaziar. Sabe, essa palavra usada aqui, ela remete, a raiz dela remete a uma grande orquestra, com instrumentos de diversos tipos,
tocando notas diferentes, mas complementares. Notas diferentes, mas complementares dentro de uma mesma melodia. E principalmente debaixo de uma mesma batuta. Quer definição melhor de mutualidade? A minha nota nunca vai ser igual à sua. Nem a sua vai ser igual à minha. Ainda bem. Mas a sua nota é sua e você tem que tocá-la. Talvez nossa orquestra esteja precisando dela. Um pouco mais forte. Dentro de uma mesma melodia do reino. Debaixo da mesma